boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge Luiz. Let's go, my friend. And you now? Vamos lá, gente. Oi, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Miranda Furtado, também sou professora aqui na Microlins. Vou acompanhar o Jorge hoje aí nessa nossa palestra. É isso aí, estamos com a missão aqui durante essa semana, que é a missão da Maratona 1%, e você que está fazendo parte disso, você é mais do que bem-vindo a esse momento, mais do que bem-vindo a essa semana, e nós somos muito gratos de poder compartilhar essa semana com você, de poder compartilhar o conhecimento com você, e você é mais do que bem-vindo para isso. A gente vai falar sobre a programação da semana lá no final, tá bom? Então fiquem com a gente aqui, vamos ter um conteúdo exclusivo para vocês que estão participando aqui hoje. E aí eu vou começar, nós vamos falar hoje aqui basicamente sobre algumas dicas para se dar bem no inglês, não é não, Milena? Isso aí, isso aí. Hoje a gente vai dar algumas dicas para vocês, vamos explicar como que vai ser, né, a nossa jornada aí nessa semana. E vamos que vamos, galera. Isso aí, vamos para cima, vamos para cima. Primeira coisa, gente, a gente não tem como falar das dicas sem antes dar uma contextualização do porquê que nós estamos oferecendo essa semana para vocês aqui, né? Porque nós sabemos hoje em dia que o inglês ele não é mais um diferencial, o inglês ele é uma obrigação no mercado de trabalho para quem quer crescer exponencialmente na carreira. E aí, gente, a gente não tem como falar sobre o inglês sem antes contextualizar, sem antes contar um pouquinho de história. Eu adoro isso, então senta que lá vem história. Durante a história do mundo, nós tivemos aí, sempre, em todos os momentos, uma língua, uma maneira de se comunicar que fosse universal. E isso sempre foi necessário para quê? Para que se houvesse o câmbio, troca de mercadorias, para que se houvesse a comunicação facilitada entre nações, entre continentes. E aí sempre houve essa necessidade de ter essa língua universal. Tivemos na história do mundo aí já o grego, tivemos também o latim, tivemos também a língua franca, tivemos o francês. Porém, gente, por volta do ano de 700 antes de Cristo, certo? Nós tivemos aí a origem do inglês. E como que o inglês iniciou, pessoal? Vou dizer para vocês, a origem do inglês foi o seguinte: os nórdicos, junto com os anglo-saxões, eles estavam ali na região onde hoje é a Grã-Bretanha, onde é a Inglaterra ali, né? E aí, eles tinham várias pessoas de vários lugares, os nórdicos, os anglo-saxões, tinham também a galera germânica que falava alemão ali, então eles precisavam se comunicar de uma maneira. Atrelado a isso, nós tínhamos também o que nós chamamos hoje de vikings, né, que são a galera que falam até hoje, né, tem uma língua que é até hoje falada, que falavam gaélico, e é uma língua que era praticamente morta, mas é uma língua que era falada também. Então nós tínhamos ali a língua dos anglo-saxões, tínhamos tínhamos ali os anglo-saxões, tínhamos ali os germânicos, tínhamos os vikings, enfim, tinha uma série de pessoas que estavam ali que não entendiam umas com as outras, né? Porque cada um tinha sua particularidade da língua. E por isso se foi necessário a criação de um dialeto diferenciado e algum vocabulário diferenciado para que eles conseguissem concatenar suas ideias e criar uma conversação, para criar ali uma interação entre eles. E daí surge o inglês do gaélico, do alemão, de algumas outras origens, justamente para que eles tivessem essa comunicação aí. E foi uma comunicação tão bem sucedida que foi criada ali onde que nós hoje chamamos de Inglaterra, por isso que o nome é inglês, ok? Inglês, Inglaterra, mesma fonética ali e tal. Então, foi justamente ali que foi criado com a junção dessas línguas aí, né? Se você não sabia disso, gente, vai falando aí, ó, eu não sabia, se você sabia, vai falando, não sabia, enfim. Nós queremos interação com você, nós queremos aí que você participe. Eu quero você junto comigo aqui nessa noite, hein? Vamos lá, vamos lá. Olá, José Roberto não sabia, Maicon também não. E aí? Quem mais?
Aguardando, gente. Quero ver vocês falando com a gente aqui. Olha lá, a Daiane não sabia. Enfim, é uma história que pouca gente conhece. Olha lá, tinha gente que sabia. O Vinícius falou que sabia. Mariana Ximenes sabia em partes. Legal, muito bom, muito bom. Então, gente, nós aprendemos um pouquinho aqui da história da origem do inglês. E isso é legal porque amplia a nossa visão do porquê que foi necessário o surgimento dessa língua, né? Você sabia dessa, Milena? Não sabia. Não sabia, Olha mas aí, tô vendo aqui que tem um bocado de gente que sabia, ó. Aí, Sabia ó, em partes, pessoal. ó. É isso aí, ó. A galera aqui já tá antenada. Muito bom, muito bom. Mas, gente, hoje, como eu falei para vocês no começo da palestra, o inglês ele já é uma obrigação, como nós dissemos, né? Não é mais um diferencial como antigamente, mas sim uma obrigação. Mas vamos lá. Por que o inglês hoje é uma obrigação? Porque o inglês teve o seu domínio no mundo globalizado, né? E como que se dá esse domínio? Inglaterra e França estavam lutando por um pedaço de terra, e esse pedaço de terra era essencial para que houvesse a expansão marítima, para que eles pudessem, para que os países pudessem ir para outros continentes, ir para outras terras, desvendar outros locais, né? E estava socorrendo a expansão marítima. E aí, com isso, gente, França e Inglaterra começaram a guerrear, e através dessa guerra, Inglaterra ganhou e ficou com o domínio dessas terras que eram estratégicas. E por conta disso, a Inglaterra deu um passo à frente na sua expansão marítima, na sua expansão territorial, e foi conquistando locais em outros continentes. E aí, todo mundo foi percebendo que o inglês ele era uma língua fácil de se falar, fácil de se compreender, fácil de se montar, de ter uma estrutura. Por quê? Porque o inglês foi criado de uma maneira bem simples para que as pessoas pudessem se comunicar. E até hoje, o inglês ele é uma das línguas mais fáceis do mundo para se aprender. Você hoje pode estar pensando assim, não, mas inglês é difícil, que não sei o quê. Não, calma. Nós estamos aqui para facilitar o inglês para você, não é, Milena? Fala com a gente. Isso aí, é verdade. A gente fala que o inglês é muito difícil, mas, na verdade, a nossa língua nativa é uma das línguas mais difíceis que existem. O português ele tem muitas regras, muita gramática, muita coisa para a gente aprender e que na escola a gente achou moleza e o inglês a gente sofreu. Mas o inglês ele é muito mais fácil. Exatamente. Milena está fazendo letras, eu também já fico também, né? Já fiz também, né? Enfim, a gente faz letras para aprender português em 4 anos e ainda assim não sai aprendendo tudo. Enquanto no inglês, se você estudar bem menos do que isso, você consegue saber de tudo e ainda mais do que você precisava para você saber todo o inglês, né? Então, o inglês é uma língua, de certa maneira, pobre em estrutura gramatical, comparado às línguas que são complicadas aí. E você vai perceber essa semana com a gente, nossa semana do 1% da nossa maratona, que realmente o inglês é tão simples que você vai pensar, por que eu não aprendi isso antes? E você vai querer aprender mais do que nunca. Você vai ver. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui com a gente. Opa, deixa eu passar para o próximo slide. Vamos lá. Gente, vou dar algumas informações para vocês aqui sobre o inglês no Brasil, tá bom? Aqui no Brasil tem algumas estatísticas que dizem, própria BGE, revista Money Times, tem a British Council, que é uma instituição britânica, ela fez esse estudo também no Brasil e chegaram todos à mesma conclusão, de que apenas 5% da população brasileira sabe falar inglês. Mas calma, eu já vou desmentir esse dado para você. O que acontece é que 91% das pessoas consideram o inglês primordial. Sim, é uma realidade. Todo mundo sabe que o inglês é uma língua que hoje em dia é primordial para que se haja aí uma evolução profissional, financeira, enfim, todo mundo entende que isso é necessário, né? Mas eu falei para você que eu ia desmentir o dado dos 5% ali, ó. Gente, 5% das pessoas no Brasil são consideradas que falam inglês, mas essa não é a realidade. 5% das pessoas no Brasil ou já buscaram fazer um curso de inglês, ou já tiveram contato com a língua e se arriscaram alguma coisa, mas não que necessariamente saiba falar inglês. Porque a grande realidade é o que nós estamos querendo levar você
aqui, ó, nós estamos querendo levar você a fazer parte do 1%. Por isso o nome da nossa maratona, Maratona 1%. E você vai fazer parte desse 1% com a gente, porque nós queremos que você seja o 1% fluente no Brasil. E, gente, não é 1% fluente no Brasil, deixa eu me corrigir. É 1% de brasileiros fluentes em inglês. E eu vou te contar uma coisa, é 1% de brasileiros. Não necessariamente todos eles estejam no Brasil. A gente considera que aproximadamente 50% desses brasileiros que são fluentes, eles não estão no Brasil. Ou seja, no Brasil, nós temos 0,5% de brasileiros fluentes em inglês. Olha que legal. Num país de 200 milhões de pessoas, aproximadamente 1 milhão de pessoas somente está no Brasil falando inglês fluente nesse momento. E, gente, você não pode ficar de fora dessa. Eu te convido a continuar com a gente e você vai receber o caminho necessário para ficar fluente no inglês. Fala com a gente, Milena. O que a gente vai ter aí? Então, vamos lá. Olha aí. Olha só o que o Jorge falou. 1% da população brasileira. Ou seja, nem todos esses brasileiros estão aqui com a gente. Já tem muita gente aí espalhada pelo mundo, já falando inglês em outros lugares. Ou seja, a gente quer te levar até lá, né? Você vai aprender, você vai viajar, você vai fazer o que você quiser fazer. Porque o inglês, na verdade, ele te leva aonde você quiser. Basta você querer. Exatamente. O inglês, ele não te abre as portas. Eu costumo pensar que o inglês, ele te dá um avião. E você vai para onde você quiser. Essa é a realidade, né? Muito bom, muito bom, muito bom. A Maria colocando aqui, ó, 1%. Com certeza possuem grandes chances no mercado de trabalho e todos nós podemos alcançar e entrar nesse percentual. Com certeza, Maria, todos nós podemos. E assim, eu costumo pensar bastante, falar bastante isso para os meus alunos. Eu não nasci falando inglês, a Milena também não nasceu falando inglês, nós não nascemos num país que fala inglês e ainda assim nós podemos aprender. Né? Nós conseguimos aprender no passado e você também consegue. Não, Milena? Fala pra gente. Isso aí, é a mesma coisa que a nossa língua nativa, né? A gente nasceu falando nada. E quando a gente foi falando, os nossos pais foram corrigindo a gente foi falando devagar, e a gente chegou, a gente aprendeu a falar. Claro que a gente não sabe tudo que existe no português, assim como ninguém sabe de tudo nessa vida, mas a gente vai agregando aí nosso conhecimento, mesma coisa que a gente faz com o inglês. Exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom. Mas isso aí, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora aqui, ó, do inglês no nosso dia a dia. Como que a gente pode utilizar o inglês no nosso dia a dia? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre como que a gente pode utilizar nesses conteúdos que a gente preparou aqui, mas fique com a gente, que a gente vai te dar as melhores dicas para você conseguir se dar bem no inglês, né? Maria falou assim, ó, aprender a se comunicar no inglês é uma liberdade. Muito bom, muito bom. A Pamela falando pra gente aqui, ó, estamos no melhor momento para aprender, fazer a grande diferença no mercado de trabalho. Exatamente, esse é o melhor momento para a gente se preparar para o que vai vir depois, né? Não é melhor do que a gente ter uma segunda língua como esse opcional. Muito bom. Não, Milena, fala pra gente. Isso aí, isso que a Pamela falou é muito importante, né? Sobre esse momento que a gente está vivendo agora, porque, na verdade, a gente está em casa e muitas das pessoas não estão trabalhando, não estão estudando por conta das paralisações. Então, a gente agregar é sempre bom, né? Conhecimento para a nossa vida, para a nossa carreira. Então, assim, o melhor momento para aprender é esse, que a gente está em casa e a gente está desocupado, a gente tem tempo sobrando. Então, é isso aí, minha gente. Aí, ó. Estamos no melhor momento para evoluir você. E a gente está aqui para fazer isso, para fazer você fluente. Fique com a gente até o final. Vamos lá. Gente, como que a gente pode utilizar o inglês no nosso dia a dia? No nosso dia a dia. Ah, Zé Roberto, eu sei que talvez você esteja trabalhando presencialmente aí, tudo mais, tem bastante gente que está acontecendo isso, né? Sim. E faz parte. Mas o importante é a gente continuar se desenvolvendo sempre, sem parar. A gente, no nosso dia a dia, nós podemos utilizar o nosso inglês com entretenimento, como eu coloquei ali, ó, com filme, com série, com jogo, com lives, né, conteúdo ao vivo, livro, notícia, artigo. É isso que a gente utiliza ali no nosso dia a dia, no nosso free time, ali, no nosso momento livre ali, que faz pra gente ali uma diferença enorme. Você pode, vou falar sobre isso, você pode aprender inglês assistindo filme, evoluir o inglês assistindo filme, pode evoluir o inglês assistindo série, jogando, enfim, vamos falar sobre isso. Fique com a gente.
Mas, gente, isso aqui é um pouquinho da nossa utilização do nosso dia a dia aqui. Além, claro, de trabalho, com certeza, isso faz toda a diferença, né? E isso é essencial para a gente, tá? O Alexandre aqui, ó. Filmes e séries americanos em inglês com legenda em inglês para ampliar o vocabulário. Show! Vou falar sobre isso também, Alexandre. Calma aí que nós vamos chegar lá na palestra. Só um segundinho. O Michael aqui, algumas palavras eu aprendi jogando. Isso! Jogo te dá muito vocabulário também, Michael. Muito bom, muito bom. Demais mesmo. E a gente acaba se forçando a aprender, né, Michael? Porque a gente vai jogando e pra gente, né, conseguir jogar aí, RPG principalmente, para você conseguir jogar, você tem que saber o que está escrito ali, né? Então, assim, a gente acaba pesquisando na internet e a gente vai aprendendo aí devagar, e daqui a pouco a gente consegue. Exatamente. Até porque tem muitos jogos que nem são traduzidos, né? Então, é importante a gente aprender realmente, né? A gente vamos continuar aqui, vamos lá. Gente, nos dias atuais, por que é interessante que nós venhamos aprender inglês, tá bom? É interessante que você venha não somente a aprender, mas nós queremos fazer você fluente. Por quê? Porque quando você fica fluente no inglês, as empresas te olham com outros olhos. Tá? Eu creio que todo mundo que está aqui, ou a grande maioria, quer evoluir profissionalmente, né? O Bruno também, de luta também, Bruno. A maioria das coisas não são traduzidas, né? Mas, gente, como as empresas elas enxergam a gente, as pessoas que são fluentes, elas enxergam você com aquilo que elas precisam para crescer ainda mais, sabe? Que é o contato com o exterior, que é da onde que vem as maiores transações. E quando você tem ali o inglês básico, muitas das vezes a empresa, no caso, ela nem te chama para entrevista, porque ela sabe que muita gente coloca lá inglês básico só para enganar. Ou seja, para mitigar isso, as empresas hoje em dia estão fazendo testes de inglês. Se você não tem um conhecimento, meu amigo, realmente você não consegue nada. Então, essa é uma realidade. Então, o inglês hoje em dia, ele é básico. O inglês é fundamental, sendo básico nas contratações hoje em dia, né? Você já teve esse tipo de experiência, Milena? Eu já tive. Eu já. E de você colocar no seu currículo lá, eu sou inglês avançado, fluente e tudo. E aí a pessoa falar, olha, ela me ligar e falar assim, olha só, você disse no seu currículo que o seu inglês, ele é assim, assim, assado. Na entrevista a gente vai testar. A gente vai fazer uma prova e tudo mais. Então, assim, tem que ir preparado, gente. Tem que ir preparado. Exatamente, gente. Exatamente. E vamos lá. O que as empresas multinacionais que fazem transações com o exterior aí, elas buscam? Elas buscam gente preparada, né? Gente que saiba falar, que saiba se comunicar. Por quê? Ela não quer perder tempo. Ela quer que você já esteja preparado para quando você for entrar. Porque ela vai precisar fazer um contato com o exterior. Ou então ela vai precisar que você ministre uma reunião para pessoas de fora. E se você não tiver inglês, meu Deus do céu, realmente você vai ficar perdido sem o inglês. Então é de extrema importância que você tenha essa língua no seu dia a dia, no seu currículo, que vai te levar a grandes lugares, né? A Maria falando aqui, ó. Infelizmente, já vivi isso de uma maneira constrangedora em seleções que já fiz. Olha aí, ó, mais um exemplo pra gente aqui, né? Então, gente, o inglês é obrigatório, não temos para onde correr. Quer acrescentar mais alguma coisa, Milena, ou podemos continuar? Quero sim, isso que a Maria falou é muito importante, sobre ela ter feito já seleções e as pessoas colocarem uma coisa e na verdade não são. Tomem muito cuidado com isso. Por exemplo, se você sabe inglês, você tem que saber notar que inglês você sabe falar. Você tem que saber se dosar. Se você sabe falar um pouquinho, coloca o básico. Não tenta parecer mais, seja honesto. Seja honesto de primeira no seu currículo. Coloca o que você sabe. Se você só sabe um pouquinho, bota que é básico. Porque aí você vai chegar lá e aí você não vai passar vergonha e também não vai acabar com o tempo da pessoa, nem desperdiçar o seu e nem o tempo do recrutador, né? Exatamente. Ó, Ana Beatriz perguntando pra gente aqui, ó. Boa noite. Como as empresas entendem quando você coloca no currículo que seu inglês é intermediário? Ana Beatriz, só para que você entenda, o inglês intermediário é o inglês em que você consegue compreender as coisas, você consegue falar, ainda que tenha um pouco de dificuldade, você consegue falar, você consegue entender razoavelmente bem, tá bom? Isso é o inglês intermediário. Só para vocês terem noção, pessoal, o que as empresas consideram como inglês básico é quando você consegue conversar com dificuldade.
mas consegue Sim. conversar. Isso é o básico para as empresas, né? Olha, E o intermediário é o que eu falei. Fala Milena, vamos lá. Desculpa, te interrompi. É que a Vitória falou aqui, ó. Quando sabemos diferenciar se alcançamos o nível de fluência. Vitória, se você chega numa entrevista e a pessoa te faz um monte de pergunta em inglês e você consegue responder todas elas sem gaguejar, sem pensar, sem nada, você só fala, igual a gente está falando aqui agora, batendo esse papo e tudo, assim, flui, sabe? É uma coisa que vai fluindo. E se você consegue fazer isso, você consegue conversar numa boa, sem dificuldade, aí você já sabe que você é fluente. Exatamente. Ainda que às vezes você esqueça uma palavra ou outra, porque nem no português você sabe todas as palavras, mas você consegue se comunicar, você está fluente. Se comunicar bem, você está fluente, né? A gente não é dicionário, você não precisa saber todas as palavras do inglês, claro. Assim como você também não precisa saber do português. Sim. Você precisa saber se comunicar. Isso é ser fluente, tá? Show. Calma aí. Na verdade, a lição é na fluência, se comunicar e entender. Exatamente, Maria. Muito bom. Muito bom, gente. Vamos continuar agora, chegamos no conteúdo aqui da nossa palestra que nós prometemos a vocês, nós daríamos dicas importantíssimas para vocês. E vamos, então, para as nossas dicas matadoras para vocês se darem bem no estudo do seu inglês, tá bom? Primeira dica que nós damos para vocês é o seguinte: estude a partir do que você gosta e se interessa, né? Quer começar, Milena? Vai lá, fala pra gente. Olha, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante, porque as chances de você desistir de estudar a língua que você quer tanto aprender, estudando coisas que você não gosta, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu adoro ver série, filme, ouvir música. Se eu tivesse começando a aprender inglês falando de futebol, por exemplo, nossa, eu não ia conseguir aprender, e eu também não sou chegada a futebol, então, assim, isso ia me desanimar muito. Então, assim, essa é uma dica valiosíssima. Você tem que querer bastante e estudar a partir do que você se interessa, né? Você vai procurar aquela série que você gosta, aquele filme, aquela música, aquele jogo e aquela coisa, entendeu? E você vai focar nisso. Exatamente. Show. Exatamente. Milena resumiu aqui essa primeira dica pra gente. Mas só deixa eu voltar na perguntinha da Sueli aqui que ela perguntou agora há pouco. Como funciona a avaliação dos recrutadores em relação ao inglês, né? Vamos lá, Sueli. Funciona da seguinte maneira, tá? Os recrutadores eles vão te aplicar ou provas ou fazer conversação, tá? Obviamente, vai ter uma conversação de recrutamento, mas, a princípio, eles vão te dar uma provinha. Quando eles te aplicam a prova ou fazem a conversação, eles estão interessados em saber se você tem um conhecimento de estrutura de frases, de como se cria aquilo, de como você cria uma pergunta, como se cria uma afirmação, como se cria uma negação, se você consegue entender isso rapidamente, consegue falar isso rapidamente, e além disso, eles vão avaliar se você conhece o vocabulário referente à sua área de trabalho, tá bom? Esse é um ponto aí que eles avaliam. Vamos lá, tem mais gente falando aqui, ó. Olha aí, Alexandre. Aí depende, futebol ou soccer? Então, Alexandre, nem futebol, nem soccer. Eu não entendo nada de futebol americano e futebol do Brasil também, Copa do Mundo, não entendo nada. Só vou lá e torço, Brasil, mas não entendo nada. Mas, gente, aí depende, ó. Você pode escolher falar futebol ou soccer. Enfim, se você estiver no futebol americano, vai falar futebol. Se você estiver nos Estados Unidos, por exemplo, você vai falar futebol para o futebol americano e soccer para o futebol brasileiro que a gente joga, né? Agora, se você está na Inglaterra e você falar futebol, ele vai servir para o futebol que a gente joga no Brasil. Sim. Então, varia bastante de inglês para inglês, né? Então, tem mais gente falando aqui que eu tô vendo. A galera tá interagindo com a gente. Tô gostando disso. Olha a Vitória aí. Quando começamos a consumir conteúdo escrito em inglês ao invés do falado, pode interferir na pronúncia? Sim. Se você só lê e você não ouve a palavra, pode interferir sim na sua pronúncia. Inclusive, a gente ainda vai continuar dando as dicas aqui. E eu vou indicar um dicionário ótimo para quem estiver aprendendo inglês. E onde ele tem tudo. Ele tem a palavra falada, ele tem a fonética, ele tem todas as traduções, os significados. Então, vocês vão adorar. Legal. Isso aí, ó. Fiquem com a gente aí que esse dicionário que ela vai indicar é sensacional, gente. Eu conheço, já usei muito e vocês vão conseguir também ter bastante embasamento através dele, tá bom?
Vamos lá, Gabriel aqui, ó, sou muito fã de futebol americano, quando comecei a acompanhar. Só não fiquei completamente perdido porque sabia inglês, porque até os narradores usam termos em inglês. Exatamente, o futebol americano jogado no Brasil também é utilizado termos em inglês. Inclusive, eu já joguei futebol americano e eu posso te dizer que é uma verdade. Todas as expressões do futebol americano são ditas em inglês até hoje. Bom, no Brasil. Olha aí, a gente consegue ver aí no exemplo do Gabriel, né, que ele gosta de futebol americano, e isso ajudou muito ele. Já que ele começou também a estudar inglês e ele já sabia um pouco, então o futebol americano ajudou ele a agregar esse conhecimento que ele já tinha. Exatamente. Muito bom. Então, só para a gente finalizar aqui, para a gente dar continuidade aqui, ó, eu sempre li muito inglês, tanto em livros quanto em artigos científicos, por conta da faculdade. O vocabulário aumentou muito, mesmo sem saber exatamente qual a pronúncia. Legal, Jéssica, muito bom. E vamos ver a do Michael aqui, ó. Sabe qual é o ruim de aprender jogando? É que todo mundo pensa que você está de boa e briga com você. Então, para uma pessoa como eu, é meio complicado. Mas eu já não estou acostumado. Isso acontece, Michael, faz parte. Mas vamos seguir, gente, vamos seguir. Primeira dica, então, estude a partir do que você gosta, do que você se interessa, porque isso vai fazer você ter uma evolução acentuada, tá bom, gente? Não percam essa dica aí para vocês. Vamos lá, vamos continuar. Opa. Próxima dica aqui, ó. Estude com frequência. Eu e o Helena estávamos preparando a palestra aqui, eu falei com ela assim, olha, uma dica boa é estude 6 dias na semana e folgue 1. Aí você pode pensar assim, nossa, mas eu vou estudar tanto assim? Calma aí que na terceira dica eu vou dizer o quanto que você vai estudar. Mas o ideal, no nosso sentimento é, estude com frequência, dê um diazinho de folga para você, para que você também consiga relaxar e descansar sua mente, né? Fala aí, Helena. É verdade, isso daí que o Jorge falou, eu vou até incluir aqui uma coisa, porque quando eu estudei inglês, né, eu sempre estudei inglês desde que eu era criança. Então, assim, quando eu estudava, eu fazia curso de inglês. Então, assim, eu estudava somente aos sábados, 2 horas aos sábados. Então, assim, essa dica do Jorge é muito valiosa, porque, por exemplo, se você pegar só 30 minutos do seu dia, por 6 dias na semana e descansar 1, você já vai ter estudado muito mais do que eu estudava na minha época, entendeu? Então, assim, você vai conseguir agregar muito mais rápido para você, vai conseguir aprender muito mais rápido e vai chegar no seu objetivo muito mais rápido. Exatamente, gente, exatamente. Olha, a Milena, inclusive, adiantou a nossa dica 3, que nós chegamos lá nesse exato momento, que é o seguinte, estuda de 30 a 60 minutos por dia, tá bom, gente? Olha que legal, você vai estudar 6 dias na semana. Se você estudar 6 dias na semana, 30 minutos, você vai ter estudado no final da semana inteira 180 minutos. Isso você estudando 30 minutos por dia, tá bom? Então, durante uma semana você vai ter estudado 3 horas. Se você fizer mais do que isso, você já ultrapassa o que seria o ideal para a sua semana. Olha que legal. Então, gente, é um pouquinho por dia. Você não precisa se matar 2 horas numa semana, num dia só. Se mata 30 minutos do seu dia, 40, 50, 1 hora por dia, enfim, vai evoluindo aos pouquinhos. Mas esse é o ideal, né? Aí, aqui, Jorge, ó, a Mariana Chimene falou, ó, eu prefiro ler em inglês, é a melhor forma para mim de aprender. Desde que comecei a passar mais tempo vendo e ouvindo inglês, eu senti muito mais dificuldade em memorizar a escrita. Aí, tá vendo, Mariana? Você conseguiu automatizar toda a sua fluência, você conseguiu passar tudo isso para sua fala e acabou que a escrita ficou de lado, né? Então, você consegue conversar muito melhor, consegue compreender, ouvir muito melhor. Né? Exatamente. Aqui, a Gabriele também, ó. A maior parte do inglês que eu sei, eu aprendi assistindo série em inglês com a legenda em inglês. Isso aí, isso ajuda muito, muito mesmo. E vice-versa. Você vê em português com a legenda em inglês ou em inglês com a legenda em português. E assim você vai ouvindo a pronúncia das palavras e você vai vendo. E quando você vê, já tá lá. Já foi tudo. Exatamente. Ah, vamos lá, tem mais gente que falando. A Maria, ó. Pra mim funcionou mesmo. Todo dia eu ouvia a música, eu tentava tirar a letra. E assim treinava além do curso. Muito boa ideia. Vamos falar sobre isso. Calma aí que a gente já chega lá. Só um segundinho. Ó, Eliane, meu material de inglês é meu melhor amigo. Vai comigo a todos os lugares. Top, Eliane. Continue assim. Sempre. Seja disciplinada nisso. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Mais alguém falou alguma coisa aqui?
Ainda não. Então vamos continuar aqui, ó. Então, gente, ó, estudei 6 dias por semana, dica 2, tá bom? E não precisa estudar muito por dia. 30 minutinhos, 40, 50, uma horinha por dia. Acabou. Você vai evoluindo aos pouquinhos, no seu tempo e sem se matar, gente. Sensacional. Vamos continuar aqui, ó. A próxima dica. Use táticas de memorização que funcionem para você. Vou dar uma dica para você que eu fazia bastante, que funcionou muito para mim. Eu comprava post-its, aqueles cardzinhos coloridos, e comprava de várias cores. Eu anotava o nome do objeto no post-it e colava o post-it no objeto, né? E aí pegava, e toda vez que eu ia passando pela casa, eu ia vendo aquele nome, e através da repetição, de tanto ver, tanto ler, e tanto repetir, aquilo fez eu memorizar. E aos pouquinhos eu fui tirando os post-its da minha casa, porque aquela palavra estava sendo memorizada, e essa é uma dica que para mim funcionou bem. Eu sempre repetia aquilo, me fez memorizar. E você, Helena, qual a dica que você dá para memorização aí? Olha, a minha dica de memorização é que quando eu comecei a aprender e tudo mais, eu sempre gostei muito de memorizar com música, porque eu sou muito boa de gravar letra de música e tudo mais. Então, assim, toda vez que eu tinha um conteúdo novo, eu juntava tudo isso numa música dentro da minha cabeça. Eu ficava falando aquilo o dia todo, aí eu gravava. E isso, inclusive, serviu muito para os meus alunos, por exemplo, os que são crianças, menorzinhos. Eu sempre levava uma música com alfabeto, por exemplo. Música sempre funciona. Sempre, porque eles começam a cantar. Quando eles vão ver, eles chegam na prova, como é que se fala essa letra aqui em inglês? Eles vão lembrar da música, vai falar assim, tá, é assim, ponto. Lembrou, viu? Exatamente, né? Aquilo que a gente já falou, né? Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, com o que a gente gosta, mais faz a gente aprender, né? A dica 1 que a gente deu para vocês aqui. Então, gente, olha, tá vendo como as coisas vão se interligando uma na outra? Vamos chegar no finalzinho. Vamos para a nossa dica 5 agora. Vamos lá. Se mantenha sempre informado. Se você gosta de assistir notícias, essas coisas assim, se mantenha sempre informado através de jornais internacionais, de canais de mídia internacionais, porque isso vai fazer com que você adquira ainda mais vocabulário, adquira ainda mais o conhecimento do mundo exterior aí a respeito do que está acontecendo lá fora também. Te dá mais cultura além disso, e é muito melhor, né? Eu gosto bastante de acompanhar o jornal da CNN, que inclusive é a primeira imagenzinha da nossa figura ali, ó. Sabe, eu acompanho bastante porque traz bastante notícias concisas, precisas, e com vocabulário legal de você entender, dá para você pegar super de boa, então fica fácil de você aprender, sabe? Essa é uma coisa que eu faço, e dá para você fazer, mesmo você estando iniciando ali no inglês, estando ali começando a entender, ou que você já está mais à frente. Isso não importa. É sempre importante para que você se mantenha atualizado, tanto em relação com certeza, no mundo, mas também em relação ao vocabulário, que às vezes se renova, e isso faz toda a diferença, né? Fala aí, Milena. Então, assim, eu também aconselho, por exemplo, como a gente já estava falando antes, sobre você, né, aprender de acordo com o que você gosta. Então, assim, se manter informado por jornais é ótimo, mas, por exemplo, se você também quiser se manter informado com revista que você gosta, uma revista de games, uma revista de fofoca, não sei, uma coisa assim, que seja em inglês, existem muitos veículos de informação de famosos, né, de jogos e tudo mais na internet, então você também pode se informar através deles, que sejam em inglês e que você vai conseguir, com certeza, tirar alguma coisa disso. Exatamente. Tudo dá pra gente tirar um ganho, pra gente ter um ganho aí, basta a gente fazer com gosto, né? Então vamos lá. Vamos lá, Caio colocou, ainda tem imagem junto com o artigo para nos ajudar. Exatamente, Caio. Facilita o nosso entendimento, ajuda bastante, né? A Maria aqui, ó, super dica. Quem gosta de cozinhar, por exemplo, pode buscar por esse assunto. Quem gosta de jogos, pelos jogos. Exatamente, cada um busca de acordo com o que gosta, né? Eu particularmente gosto bastante de basquete. Eu já fui jogador profissional de basquete, inclusive, na minha vida. E aí eu peguei, e antes de vir trabalhar profissional, eu sempre me interessei e comecei a evoluir em inglês através do esporte. Isso valeu muito a pena para mim. Isso me ajudou a alavancar ainda mais a minha fluência. E foi super sensacional, gente. Muito bom. Show de bola. Muito bom.
Mas vamos lá para a nossa dica 6, a nossa dica aqui, ó, matadora. E vamos lá, utilize o entretenimento a seu favor, tá? Vamos lá, o Michael colocando aqui, ó, antes da gente continuar. Só eu que acho, só eu acho que quando não tem tradução em português é bom colocar em espanhol, porque assim você aprende duas línguas ao mesmo tempo. Maravilhoso. Pô, maravilhoso. Quanto mais conhecimento você agregar, melhor para você, né? Gente, Michael Douglas tá com a gente aí, top demais. Meu aluno lá no Agno Machado. Muito bom, Michael, muito bom. Fazendo mexer nos meus alunos, né, gente? Pois são top demais, meus alunos. A Gabriel Arcanha aqui, ó, basquete é bom demais. Grande fã do Spurs. Legal, legal. Eu sou Chicago Bulls, eu sou torço demais pro Chicago. Mas vamos lá. Utilize o entretenimento a seu favor. Nós dissemos que falaríamos disso aqui no final da nossa palestra, né? Nós falaríamos aqui de filmes, falaríamos ali de séries, essas coisas assim. Vou dar uma dicasinha que eu tenho para vocês aqui, como que você pode utilizar um filme ou uma série para você evoluir no inglês. Uma dica que eu utilizei bastante e que às vezes eu utilizo até hoje quando eu vejo um vocabulário novo que me faz toda a diferença. É o seguinte, pega um filme, uma série e começa a reproduzir. Eu coloco ela, eu particularmente faço desse jeito. A Milena já me indicou uma outra maneira, eu quero que ela fale depois também. Né? Eu fiz desse jeito. Eu coloco o primeira vez o áudio em português, sem legenda, sem nada. A segunda vez que eu vou assistir, eu já coloco o áudio em inglês e só o áudio e sem mais nada. E depois, na terceira vez, eu assisto novamente e coloco o áudio em inglês e legenda em inglês. E aí eu vou repetindo isso até eu compreender tudo. É um processo demorado? É. Mas eu não assisto, por exemplo, um filme inteiro para fazer isso. Eu assisto 5 minutos. 5 minutinhos, 10 minutinhos de um filme inteiro, eu pego aqui 10 minutinhos. Faço esse processo aqui. Quando eu compreendi tudo, aí eu passo para 20 minutos, porque eu já entendi 10. Aí só vou ter que entender os outros 10. Aí entendi 10. Aí falta mais 10. Aí para 20 minutos, 40, e assim sucessivamente até conseguir completar tudo. É uma tática que eu utilizei e que para mim deu muito certo. E vocês também podem utilizar demais, gente. Mas eu quero que a Milena também fale aí a dica dela para que vocês também venham evoluindo em inglês aí através do seu entretenimento. Essa tática do Jorge é de formiguinha, né? Quem tiver paciência, é isso aí. É 3 vezes mesmo para quem quiser aprender, ter que perseverar, minha gente. Tem que perseverar, porque é isso aí. Bom, a minha dica é a que eu já falei aqui, mas eu vou repetir, caso alguém não tenha prestado atenção. Então, para mim, funcionou muito. Quando eu assisti um filme, eu sempre assistia primeiro na minha língua nativa, eu botava em português e deixava a legenda em inglês. Aí eu ia lendo a legenda enquanto a pessoa ia falando. Porque eu tô ouvindo em português, eu sei o que ela tá falando. Só o que tá escrito que eu não sabia. Mas aí a gente vai lendo e vai assimilando o que ela tá falando. Depois, eu assistia de novo ao contrário. Eu botava o áudio em inglês e deixava a legenda em português. E aí eu ficava, tá, era isso. Aí, pum, aí vai passando, vai passando. Isso ajuda muito. Por exemplo, isso fica mais fácil para quem assiste muita série, porque não é um episódio muito longo, né? Não te cansa tanto, assim, 1 hora, 30 minutos de episódio, alguma coisa assim, vai ser mais rápido para você. E principalmente essas séries, assim, por exemplo, Friends, que é uma série pequena, né? Assim, de episódios. Exatamente, aí, Vitória. É bom fazer com sitcoms. Isso aí, dei o exemplo agora do Friends aqui. O Friends, eles são 20 minutos, 22 minutos por episódio. Então, assim, é muito rápido. Você bota ali e nessa série, né, eu já assisti Friends. Tem muita expressão, muita gíria que a gente acaba pegando de inglês. Então, assim, acaba que agrega muito mais do que a gente acha que a gente quer aprender. A gente aprende muito mais. Sim, Friends é muito divertido e engraçado, Maria. Eu adoro. Exatamente, gente. Tá vendo, gente? Através de mesma maneira de você aprender a língua inglês, você tem mais de uma maneira de fazer isso, né? Assim como eu dei a minha dica, a Milena deu a dica dela, e ambas podem ser utilizadas aí para você fazer sua evolução, elas se completam e dá certo no final, né, gente? O importante é que você não desista. Eu vi que a Maria colocou ali, ó, para tudo na vida, resiliência sempre.
Sim, resiliência sempre. A gente tem que continuar e perseverar até a gente conseguir, né? Porque vai dar certo no final, gente. Eu garanto para vocês, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos refletir um pouquinho. Eu quero que vocês reflitam comigo aqui. Muita informação. Respirem aí. Antes da gente refletir, eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode abrir o áudio para perguntar ou pode mandar para a gente aqui no chat, aqui, não tem problema. Fala aí, minha gente. Fala aí que estamos juntos para tirar essa dúvida. É isso aí, já falar logo. Em primeiro lugar, que vocês dois estão de parabéns, que essa palestra foi sensacional. Um conteúdo maravilhoso. Tá? E eu tenho uma dúvida assim que eu fiz no chat, mas pelo visto ele voou e ninguém viu. Tem algumas palavrinhas que não encaixam na língua latina, na língua portuguesa, né? Por exemplo, world, ou lieutenant, que é o tenente, ou entertainment, eu não sei nem se eu estou falando certo. Tá? O que você sugere para essas palavras que a língua portuguesa não conhece? Não existe similar. Então, a minha dica é o seguinte, não tem muito o que fazer a não ser utilizar a prática da mnemônica, tá? que eu gosto bastante de utilizar isso e que faz toda a diferença. Quando a gente não tem ali uma similaridade com o português, pega aquilo, entende o que aquilo quer dizer exatamente e tenta repetir aquilo o tanto de vezes que for necessário para que você memorize e consiga utilizar aquilo de uma maneira fluente. Eu procuro fazer a repetição da mesma palavra ou de algo do tipo mais de 100 vezes. É uma coisa que eu tenho comigo. Eu faço uma repetição de mais de 100 vezes. Né? E eu cheguei à conclusão de que quando eu repito ela mais de 100 vezes, aquilo entra na minha mente de uma maneira que eu não esqueço mais. Ou seja, quando eu pego uma palavra que realmente não tem uma similaridade com o português, eu faço isso, aquilo me adianta, me traz aquele conhecimento e eu nunca mais esqueço. Né? Tem muitas palavras assim. Por exemplo, tem uma palavra em inglês que a gente utiliza, que é uma conjunção, que é furthermore. Não tem nada no português que é parecido com isso. Mas a gente memoriza. Tem como a gente utilizar. E tem mais de uma maneira de se utilizar ela. Mas de tanto utilizar, eu aprendi como uso, eu aprendi como fala, a gente aprende como aquilo funciona. Então fica muito mais fácil quando a gente utiliza aí a repetição. Não é não, Milena? Isso aí que o Jorge falou é muito importante. Essa questão da repetição. Assim, a gente sabe que é meio chato, às vezes a gente fica, ai, poxa, por exemplo, o Alexandre deu o exemplo de world, né? Imagina, você ficar em casa, world, o tempo todo. E assim, é muito chato, minha gente. Mas essa opção é incrível, porque é isso que vai fazer você internalizar essa palavra na sua cabeça. E você vai ficar com aquilo na cabeça e você nunca mais vai esquecer. Eu juro, eu tenho certeza, porque esse foi o meu método. A repetição, ela é infalível. Você vai repetir quantas vezes for necessário e você vai aprender. Exatamente. Não existe mágica, Maria, existe trabalho. Você tem que querer, minha gente. Tem que se esforçar. Resiliência, vamos até o final. E, gente, você não precisa necessariamente repetir só a palavra. O que eu gostava de fazer? Eu colocava essa palavra num contexto que eu precisasse utilizar ela. E aí eu ia criando sentenças, ia criando frases, situações para memorizando. E aí isso foi me ajudando bastante, né? Vamos Olha lá. aí no chat, ó. A Pamela, foi a Pamela? Foi, a Pamela falou, adorei as dicas, esses professores são extraordinários. Poxa, Pamela. Obrigado, Pamela. Você me deixa chorando, Pamela. Muito obrigada. Olha, viu? A repetição ajuda mesmo. Na minha opinião, todos são. É verdade, Maicon. Todos os professores são extraordinários. Show, gente. Vocês que são... Gente, no final das contas, vocês aqui são extraordinários. Exatamente. Vocês estão fazendo isso aqui sensacional. Muito adorando a interação que vocês estão fazendo com a gente aqui. Isso está sendo maravilhoso, gente. Isso tem sido espetacular. Se não fossem vocês, a gente não ia estar aqui, né? Exatamente. Vamos lá, o Lucas Werneck colocou assim, ó, e de novo, esse da música também se aplica. Porque quando você pega a mania de decorar músicas em inglês, você vai se deparar com várias palavras bem diferentes. Exatamente.
A mesma maneira que a gente vê em filmes, a gente também pode ver isso para música, que faz toda a diferença para a gente. Tá bom, Lucas? Mariana colocou assim, ó, e quando o problema não é idioma, mas sim a comunicação. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente utiliza um idioma para isso. Então, se o problema é na comunicação, é a evolução do idioma que faz a diferença. Entende? Opa. Olha aí, ó, o Jorge leu o comentário aqui, né, do Lucas Werneck. O Lucas Werneck, ele é meu colega, tá? Ele é muito meu amigo e ele é professor também, tá, gente? Então beleza. Vamos lá. O Michael, interação é muito bom porque muitas pessoas falando, dando dicas, não tem como não gostar. Exatamente, Michael, a interação ajuda bastante, né? O cara aqui, ó, existem também aplicativos que nos ajudam, com certeza, existem aplicativos que nos ajudam. E falar isso, a Milena não falou do aplicativo lá, do dicionário que ela ia falar. Milena, não esqueça, vamos lá, fala pra gente. Não vou esquecer, vamos lá. Gente, foca aqui que é sucesso. Isso, vamos focar, vamos lá. O dicionário que eu usei a minha vida inteira, e eu uso até hoje, é o Macmillan Dictionary. Eu vou deixar o link dele, tanto da Play Store quanto do iOS, né, da App Store, lá no grupo da gente, para vocês poderem baixar e vocês verem como é que é. Mas eles também têm um site, né, na web, vou deixar lá também. E assim, lá, gente, tem tudo. Todas as traduções, significados, né, das palavras são todos ditos em inglês. Lá a gente tem a fonética, a gente tem a opção de clicar e ouvir a palavra como ela é falada. Então, você não somente vai ler a palavra como ela é em inglês, como você também vai ouvir aquela palavra. Lá a gente também tem colocações em frases daquela palavra. Tem vários significados. Por exemplo, uma mesma palavra pode ter vários significados. Como, por exemplo, no nosso português, a gente tem o ponto, né? A gente tem ponto final, ponto continuativo, ponto de ônibus. Tem vários pontos. Então, assim, tem todos os significados lá, todas as colocações de frase. Vocês não vão se arrepender. Esse aplicativo ele é muito bom e vai ajudar muito para quem estiver aprendendo dicionário. E o dicionário sempre do lado é sempre bom, né? A gente está estudando, deixa o dicionário ali. Qualquer dúvida, só pegar e ler. Ok, exatamente. Muito bom, valiosíssima demais essa dica, porque, como nós já falamos aqui, nenhum de nós é um dicionário. A gente não precisa saber de tudo. Aí. Nós precisamos de um dicionário para saber de todas as palavras, né? Então, gente, peguem essa dica, tá bom? Peguem essa dica do dicionário aí. A Milena vai colocar no grupo do 1%. Se você não tiver no grupo, você está aqui nessa palestra, e não está no grupo da Maratona 1%, e tiver interesse em participar, manda um eu aqui pra gente. Isso. E manda o seu número de telefone, que a gente vai te colocar no grupo, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos refletir um pouquinho aqui, antes da gente dar a programação da nossa palestra, da nossa semana aqui, ó. Gente, nós já vimos, então, que o inglês é uma língua fácil de se aprender. Opa, a Mariana Chinês aqui, ó. Show de bola, Mariana. Vamos pegar aqui o seu contato aqui e já vamos deixar gravado. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, já vimos, então, que o inglês ele é fácil de se aprender. Não é difícil, né? O inglês é molezinho de se aprender. Já vimos ali de que temos vários benefícios ali quando nós aprendemos inglês. Temos benefícios tanto para a nossa vida pessoal, com entretenimento, com o que a gente gosta, enfim, quanto para a nossa vida profissional. Temos várias e várias situações que não foram citadas nessa palestra, mas olha que interessante. Quando você aprende inglês, você sabia que o seu cérebro ele raciocina mais rápido? Você sabia que quando você aprende inglês, você corre menos risco de ter problemas de Alzheimer e problemas que vão danificando o seu cérebro aos poucos? Você corre muito menos riscos quando você aprende o inglês. Por quê? Porque ele exercita outras partes do seu cérebro com mais frequência, que por muitas das vezes ficam inativas, justamente porque você não tem algumas práticas de algumas atividades específicas. E o inglês, ele te auxilia nisso. E olha que dica interessante. Se você coloca o inglês juntamente
juntamente por exemplo, ao aprendizado musical, ou seja, de cantar, seja um aprendizado de tocar um instrumento, isso além de acelerar o seu aprendizado no inglês, ele estimula ainda mais o seu cérebro a funcionar ainda mais rápido, e olha que legal, ele reduz, juntamente com o inglês, ele reduz ainda mais as suas chances de adquirir alguma doença degenerativa cerebral. Olha que interessante quantos ganhos que a gente tem de aprender um idioma. É muito bom, gente. A gente só tem vantagens. É realmente muito bom saber disso aqui, José Roberto. Realmente é, porque às vezes a gente não tem esse conhecimento, mas é a realidade pra gente, né? Ó, Maria, isso eu não sabia, mas é uma realidade, é uma realidade. Vamos lá. Eu tava... Vamos lá. Peraí, Jorge, só um segundo. Ó, a Mariana, que mandou um número aqui, e o Bruno, já coloquei vocês dois lá no grupo, tá? Perfeito. Depois é só a gente interagir, já tá tudo certo. Perfeito, perfeito. Mas realmente, Maria, você não sabia, mas é uma realidade. Quando eu estava aprendendo inglês, eu atrelei isso ao meu aprendizado de instrumento musical. Eu estava aprendendo violão ao mesmo tempo que eu aprendia o inglês. E eu percebi que eu evoluía muito mais rápido do que os meus amigos. E aí eu percebi isso na prática, que é uma realidade. Tá bom? De nada, Mariana, de nada. Gente, olha, o Alexandre Garcia acabou de mandar pra gente aí, ó, um linkzinho de pesquisa. Assim que a gente acabar a palestra, não precisa ser agora, você pode pegar e clicar nesse linkzinho e fazer a sua pesquisa de opinião aí, por favor, tá bom? Respondam pra gente, é o linkzinho da nossa pesquisa. Quem não conseguir... a gente vai chegar lá. Quem não conseguir clicar aqui quando acabar a palestra, a gente vai deixar esse link lá no grupo também, para vocês poderem clicar e tudo, e poderem fazer a pesquisa, correto? Exatamente, perfeito, perfeito. É muito importante para a gente que vocês respondam, tá bom? Então, por favor, vamos lá. Gente, então nós chegamos à conclusão de que aprender inglês, ó, is a piece of cake. Molezinha para vocês. Gente, e você está no melhor lugar possível para que você faça isso, porque nós queremos tornar você fluente. Não é fácil, mas é possível. E nós facilitamos o inglês para você e nós queremos que você atinja o seu nível de influência desejado e necessário para você crescer na sua vida. Então, gente, não vamos ficar de fora e por isso nós criamos a Maratona 1%, para ajudar você a iniciar nesse caminho e, enfim, você continuando no caminho aí com a gente, nós te levamos à fluência, tá bom? Mas